Mas eu estava contando, o Francisco é psicanalista, psiquiatra também, e ele montou uma plataforma super legal para ouvir as pessoas por meia hora, as pessoas que estão precisando falar nessa quarentena. Que tem muita gente, eu acho, que está precisando botar para fora as angústias, está precisando botar para fora algumas questões, e às vezes só de falar a gente se sente melhor, né? Então eu vou falar com ele aqui para ele entrar de novo. Vamos ver. Peraí, que eu tô mandando mensagem para a pessoa errada. Não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Quem falou que mulheres fazem duas coisas ao mesmo tempo? Chama de novo. Pronto. Vamos ver. Deixa eu chamar ele aqui outra vez. Nada feito. E aí ele estava me contando coisas interessantes que aconteceram desde o começo dessa pandemia, alguns marcos, assim, desde quando eles começaram, né, vai fazer 100 dias, né, que a gente está nessa, então, desde quando eles começaram a ouvir as pessoas, alguns marcos do comportamento das pessoas mesmo, né, no geral, obviamente, né, o que as pessoas estavam relatando no começo, o que as pessoas começaram a sentir depois de um mês, e depois de 3 meses agora quase, né, o que as pessoas estão sentindo. Então, tem algumas informações bem relevantes que ele vai passar para a gente, e aí eu estou vendo se ele consegue chamar a gente de novo aqui. Vamos ver se a gente chama ele ou se ele tá com dificuldade de entrar. Eu acho que é a conexão. Enquanto isso, vocês podiam falando aqui, né, o que vocês estão sentindo agora, se agora alguma coisa mudou para vocês no começo, se vocês estão mais desanimados, mais animados. A imagem está congelada aqui, a minha, tem gente falando que a imagem está congelada, vocês estão me ouvindo bem? O Alexandre de Pernambuco está mandando beijos aqui, dizendo que me adora, obrigada. O Abi Roberto está dizendo que a imagem está congelada. O Henrique está falando 100 dias já, nossa, nem fala, a Marine. Nem fala, estou deprimida, sem vontade de fazer nada. Amo costurar e estou sem vontade. Então, Marina, vamos entender se isso é normal, né? Ou se isso já é uma questão para você ficar atenta e mais preocupada. E vamos ver tudo isso. Não estou conseguindo ainda chamar. Que bom. Todo mundo está mandando joinha aqui, está normal. A Mel Gui, até a vacina tem preocupação. Pois é, Mel, a vacina vai demorar, né? Ainda. Tem algumas perspectivas aí, falaram de uma vacina que está sendo desenvolvida em Londres com a ajuda até de alguns laboratórios ou de pessoas que também estão ajudando a participação dos testes aqui no Brasil, que talvez estaria disponível no final do ano, que talvez ficasse pronta no final do ano, mas essa vacina, obviamente, vai começar a ser distribuída por populações diferentes, aqueles que correm mais risco, enfim, até que todo mundo tenha acesso, ainda assim que a gente de fato consiga desenvolver uma vacina em tempo super recorde, né, que é 1 ano, ainda temos alguns meses até lá, né, então lidar com essas preocupações é uma coisa muito importante nesse momento, né? A Aninha tá falando, manda um beijo para Mairiporã, São Paulo. Beijo. Raquel tá dizendo que tá normal. Juazeiro do Ceará falando com a gente também. Felipe Lima, um beijo. Imagem e áudio ok, obrigada. Pedro tá falando com a gente de Rondônia. Quantos graus tá fazendo aí em Rondônia? Conta para mim, Pedro. A Leila tá dizendo que não tá conseguindo dormir. Ô, Leila, me conta um pouquinho como que você... Peraí, deixa eu só mandar uma mensagem pro João. Me conta um pouco como é que você está se preparando para dormir, porque às vezes a gente vai dormir e a gente fica vendo notícia até tarde, fica se distraindo, né? Mesmo que seja numa série, por exemplo, na televisão, ou algo que não tenha a ver necessariamente com as notícias, às vezes aquilo te excita mais do que te acalma, né? Então, desligar um pouco as telas antes de dormir, um pouco bem antes de dormir, tá? Tô falando aí de 1 hora, 1 hora e meia antes de dormir. Os especialistas recomendam até 2 horas antes de dormir, sem celular, sem tela, sem tablet, sem notebook, enfim. Porque essa luz azul que todas as telas emitem, elas inibem a produção de um hormônio muito importante para a indução do sono, que é a melatonina. Então, quando a gente não produz melatonina suficiente, a gente começa a ter dificuldade de pegar no sono. Então, é muito importante a gente desligar a luz da tela para que a gente possa ter contato com o escuro, que é o que produz a melatonina, o escuro.
Então, por isso que a gente dorme à noite e acorda de dia. Então, é importante que o nosso corpo perceba que anoiteceu. E se a gente fica fazendo estímulos de muita luz no nosso corpo, a gente não consegue dar conta disso, depois não dorme, né? Fica com aqueles pensamentos, aquelas preocupações. Deixa eu chamar de novo o Francisco aqui, para ver se ele entrou. E vamos ver se agora vai funcionar. É bom que agora já chegou mais gente aqui na nossa conversa. Oi, Francisco! Oi, nossa, Mari, que situação, que dificuldade essa tecnologia, né? Na hora que tá tudo certinho, na hora de começar, aí para tudo, eu não ouço nada, eu tive que reiniciar tudo aqui. Desculpa essa confusão, mas algo que me escapou. Imagina, imagina, seja muito bem-vindo. Deixa eu te apresentar de novo, então, Francisco Marques Nogueira, que é psicanalista, psiquiatra. E eu que estava contando aqui, comecei a contar um pouquinho dessa iniciativa super legal que você montou junto com um grupo de psicólogos e outros especialistas, já no comecinho da pandemia, que é uma plataforma para ouvir gente. Como a gente está precisando ouvir os outros, né? Muito, né? A situação tá bem complicada. É. E a gente montou isso logo que começaram os primeiros anúncios sobre a quarentena aqui, porque a gente já sabia que ia ser complicado e que a gente ia ter a nossa saúde mental muito afetada por conta de toda a situação, né? Tanto da pandemia quanto do isolamento social. Então, hoje a gente tem mais ou menos 50 profissionais, psicólogos ou psicanalistas, que estão oferecendo essa escuta aí para a população inteira do país. É uma escuta gratuita, né? São 30 minutos, não é psicoterapia online, não é psicologia online, mas é um acolhimento e que tem tido efeitos muito surpreendentes, muito interessantes. Quantas pessoas vocês já ouviram até agora na plataforma? Por volta de 2.000 pessoas. Bastante gente, né? Antes de ontem eu tinha visto o número estava em mais de 1.800 já. Que bacana. E você estava me contando que houve alguns marcos, né, nesse período, desde que a gente começou na quarentena em março. Como é que as pessoas foram evoluindo, assim, de maneira geral, ou involuindo? A gente teve várias fases, né, de sofrimentos, vários contextos aí. O começo ele foi muito marcado por ansiedade, foi muito marcado pela insegurança, incerteza, sensação de impotência. Muita gente preocupada com dinheiro, né? E essa preocupação se ia ter dinheiro no fim do mês, se ia ter emprego, foi gerando essa ansiedade toda. E depois a gente viu uma fase que tinha um pouco de raiva misturado com tristeza, né? Quando começou a cair a ficha de que não ia ter jeito, a gente ia ter que ficar em quarentena por algum tempo. Então, lá pela terceira semana, começa a aparecer algumas falas de revolta, de raiva, muito desamparo, né, começa a aparecer aí nessa fase. Depois a gente evoluiu um pouco, lá pela sétima semana começou a vir muitas queixas sobre o cansaço da quarentena. As pessoas já não estavam mais aguentando, já estavam muito saturadas, né? E aí, a partir desse ponto, por volta da oitava semana, nona semana, a gente começa a ver os transtornos mentais mais graves aparecendo. E aí são aquelas pessoas que muitas vezes já tinham alguma questão de fundo, e isso começa a aparecer de forma mais grave, muitas falas sobre depressão, abuso de álcool e drogas, algumas falas sobre pensamentos suicidas, né, uma coisa bem séria. E violência doméstica também tem um pico aí de queixas nesse período final. E de uma semana para cá, o que a gente tem observado é que menos pessoas vêm procurando o serviço e já uma conversa muito em torno de como vai ser a vida depois que acabar a quarentena, né? Porque a gente tem tido todo esse movimento de abertura, então a gente já teve uma queda aí de 25% na procura, e eu acho que isso está muito associado a essa abertura e na medida que as pessoas começam a ter esperança de novo de retomar as atividades, né? Então elas vão se acalmando. A gente está até com pessoas aqui, nossa audiência internacional, tem gente do Reino Unido vendo a gente, onde a abertura já está rolando há um pouco mais de tempo. Tem gente de Boston também acompanhando a gente. Mas eu ia até te perguntar se essa reabertura não estava provocando mais medo de novo nas pessoas. Porque eu tenho a sensação de que se as pessoas começarem a ir para a rua,
elas vão começar a entender que é muito difícil mesmo você estar completamente seguro, né? Eu tive uma Uhum. experiência na semana passada, eu tive que levar meu filho no médico. E aí, obviamente, a gente saiu com máscara e todos os cuidados necessários, mas criança com máscara. É que eu estou numa situação mais tranquila porque eu peguei, meus filhos também pegaram. Então a gente teve o coronavírus no começo da pandemia. Mas assim, eu fiquei pensando que é alguém que está realmente com medo de pegar, porque teoricamente a gente está imune, né? A criança chega no consultório e fala: mamãe, quero água. Aí tira a máscara, bota a máscara em cima da mesa da recepção, daí bota a máscara de volta na boca, daí pede uma bala, daí na hora que a bala gruda no dente, enfia a mão na boca para tirar a bala da. Aí você fala assim, cara, é muito difícil, né? Você tá completamente seguro. Essa é a importância do isolamento social, né? E a gente vê no Brasil uma negação e uma recusa da realidade em vários níveis, né? Desde do cidadão comum que já está cansado, está saturado, e aí com essa possibilidade de abertura, ele resolve botar uma pá de cal em cima da história toda e não pensar nas consequências que isso pode ter, até é, políticos que comandam a nação, que comandam os estados, que, né, em alguns casos, a gente observa esse discurso negacionista desde o início da pandemia, e isso causando mais confusão e atrapalhando o serviço dos cientistas e dos epidemiologistas, que são as grandes autoridades desse momento. Eu acho que, na minha opinião pessoal, como profissional de saúde, essa abertura ela é precipitada, ela vai ter consequências, a gente vai ter uma nova onda, mas eu não sei também em que medida que as pessoas já não se importam mais ou estão desligadas, desconectadas do que isso representa e das consequências que isso vai trazer, né? Me parece que a gente está atendendo muito mais a um chamado imediatista, sem se preocupar com as consequências, e isso é preocupante. Outra coisa que me preocupa é uma questão do estigma, e eu queria falar um pouco disso contigo também, porque eu estou vendo algum movimento de empresas grandes que estão querendo testar toda a população para saber se os colaboradores, os funcionários já tiveram Covid ou não. E aí eu fico pensando assim, bom, à medida que você sabe, né, vamos supor lá, 30% dos meus funcionários já pegaram a doença, teoricamente estão imunes. O que você faz com essa informação? Você chama esses 30% para trabalhar e deixa os outros 70% em casa, e aí se você tiver que demitir alguém, por exemplo, você vai demitir alguém que não contraiu a doença, porque essa pessoa teoricamente ainda traz mais risco para a sua equipe, mas essa pessoa teoricamente ela fez tudo certo, ela não contraiu, ela ficou em casa, então aí ela vai estar sendo punida por algo que ela fez de correto. Assim, eu fico pensando que dilemas isso vai trazer. Pois é, isso, na verdade, assim, é um falso dilema, porque não se conhece o vírus ainda, o comportamento do vírus. A gente sabe que tem pessoas que já tiveram a Covid-19 e pegaram de novo, né? Então, eu não sei em que medida também que o vírus ele vai criando mutações e a gente não vai preparando o nosso organismo para essas novas mutações. Eu não sei em que medida que esse vírus se comporta de uma forma adversa, né? Mas existe sim esse pensamento de que você pode criar um passaporte imunológico, né? Eu já ouvi vários especialistas dizendo que esse passaporte é uma furada, né? É uma grande falácia, e se a gente entrar nisso, a gente vai se dar pior do que qualquer outra população do mundo, porque o brasileiro está virando um pária, né, no combate ao coronavírus. A gente é um mau exemplo, e se as pessoas forem por esse caminho, a gente vai ter o mundo inteiro fechando as portas para a gente, né? Então, eu acho muito problemático, eu acho que pode sim criar o estigma, o preconceito. A gente já tem visto isso, né? Porque essa é uma doença que transforma o outro numa ameaça, né? E isso aumenta o desamparo. Na medida em que, ainda mais um povo tão caloroso, que gosta de abraçar, gosta de beijar, gosta de pegar, e você tem uma doença que tem uma transmissibilidade pelas atitudes humanas, né? Não é um mosquito, não é a nossa humanidade que transmite o vírus. Na medida em que isso transforma o outro numa ameaça, a gente começa a ficar com medo do outro. A gente Quero começa a falar. estigmatizar o outro. E isso vai gerando um desamparo mútuo, porque a gente também vai ser vítima disso.
né? E o desamparo ele leva para depressão, ele leva para ansiedade, ele leva para uma série de transtornos mentais. Eu acho que esse é um caminho muito perigoso, assim, muito deletério. A gente devia mesmo pensar nisso e esclarecer as pessoas que essa é uma péssima escolha, né? Então, você sabe que ontem eu estava ouvindo um pedaço da missa do padre Fábio de Mello, uma das que ele gravou essa semana, e ele estava falando um pouco sobre a nossa individualidade, o quanto a gente deveria abandonar a nossa individualidade no bom sentido e nos preparar como pessoa para o outro. Usar os nossos momentos sozinhos, inclusive para nos prepararmos para sermos alguém melhor para o outro, para o mundo, para a sociedade, né? E quando a gente pensa exatamente nisso que você está falando, do quanto a gente está com medo do outro, eu fico pensando como é que a gente se prepara para esse contato com o outro, se prepara para ser melhor com o outro, mas ao mesmo tempo a gente não pode fazer muitas coisas com o outro que a gente gostaria de fazer, né? Você está com um gato aí no colo, é Então, isso? é a sombra. Olha só. Ela gosta do computador. Eu ligo o computador, ela pula. Que delícia! Então, eu penso muito como que tem sido muito difícil essa situação de isolamento social, porque a gente não está preparado nem para ser mais carinhoso com a gente, né? E eu acho que essa foi uma grande oportunidade. Quer dizer, no começo as pessoas estavam muito desesperadas com o isolamento, porque a gente também não recebe uma educação para a gente cuidar da gente, ser carinhoso com a gente. Quer dizer, estabelecer uma boa relação primeiro com a gente, né? E na medida em que a gente consegue ser cuidadoso com a gente consegue cuidar melhor do outro, né? Mas, e aí eu acho que o caminho do autoconhecimento é um caminho muito importante para a gente poder construir esse novo estágio da humanidade, né? A gente precisa cuidar primeiro da nossa relação com a gente, depois da nossa relação com o outro, e aí sim da nossa relação com o mundo. Mas a gente não estava. Quando começou o isolamento social, ficou claro que a maior parte das pessoas não está pronta para ficar sozinha com ela mesma, né? Porque aí você não tem as distrações da vida e você começa a ter que pensar na sua vida, no que você vai fazer com você mesmo, como que você vai se aturar durante uma quarentena. E as pessoas ficaram desesperadas em grande medida por isso, né? Sem Porque tem que encarar coisas que estão aí dentro e que dava para ir disfarçando, né? Então, eu acho que para a gente poder ter mais tolerância com o outro, a gente precisa ter mais tolerância com a gente precisa aprender a se perdoar. A gente se cobra muito, a gente é muito violento com a gente nas nossas autoexigências, e a gente não sabe se perdoar, a gente não sabe, a gente perdeu referências do que é certo fazer com a gente e com o outro, né? Então, a gente precisa recuperar isso. Eu acho que esse é um bom caminho aí para a gente ir pensando. O autoconhecimento é uma boa chave para abrir essas portas. Concordo em número, gênero e grau. Essa semana, inclusive, a gente fez uma semana especial do autoconhecimento na plataforma da Soulme. Então, quem quiser, vai lá, soulme.com, que tem vários vídeos sobre autoconhecimento para você que está nesse caminho ou quer começar nesse caminho. Agora, tem uma pergunta aqui, a gente está falando de escuta, né? Do importante que é a gente ouvir o outro e também se ouvir. A Juvenira Albuquerque, ela está falando assim, eu vivo um sério problema que me irrita muito. Principalmente o meu irmão e uns 3 amigos bem chegados. Eu escuto o que eles têm para dizer e quando eu vou falar, eles não me deixam concluir as minhas respostas. O que ela pode fazer? Isso é muito irritante mesmo, né? Isso né? E tem aí uma questão de gênero que aparece nessa queixa dela, né? Eu acho que muitos homens têm esse péssimo hábito de interromper a fala de uma mulher, né? Porque sabe mais, ou porque acha que sabe mais, ou sei lá por quê, né? Que acha que... Eu acho que se abrir para a escuta, né, é uma tarefa muito difícil, porque você tem que se esvaziar dos seus pensamentos, dos seus julgamentos para acolher o outro. E muitos homens não são educados para isso, né? Para abertura para o outro, né? Agora, o que que ela pode fazer para lidar com isso? A primeira coisa é aceitar que é o que temos para hoje, né? Para que ela não sofra tanto, talvez ela precise aceitar que essas não são as pessoas que vão ouvi-la,
né, que talvez tenham outras pessoas aí dispostas a ouvi-lo e vale a pena, de repente, estabelecer contato com outras pessoas. É um pouco triste isso, né, da forma como eu vou colocando, porque isso significa você abrir mão de algo que você tem e ter que ir em busca de um lugar que você seja acolhido. Mas eu acho que ela já tem experiência suficiente para perceber que ali não rola, né? A conversa ali é interrompida, é atropelada e, né, aceitar isso, essa triste realidade, porque é muito difícil a gente mudar o outro, né? O que ela pode fazer é por ela mesma, né? Então, em primeiro lugar, é assim, é encontrar o espaço onde ela é respeitada, né? E é aquela história, eles vão perder alguma coisa e talvez só depois de perdido é que eles vão se dar conta de que tinha ali uma companhia que era importante, mas aí ela provavelmente já vai estar feliz com pessoas que trocam com ela, né, que não atropelam. Mas eu acho que a aceitação da realidade como ela é, uma coisa que está faltando muito hoje em dia, nesse fim de quarentena, é aceitar a realidade como ela é uma coisa que a gente precisa aprender muito, né? Por que que você acha que a gente fica negando a realidade o tempo todo? Ah, porque a realidade é um saco. Eu já decidi, eu vou ser jovem, rico e saudável, hoje e para sempre, né? Mas, infelizmente, a gente envelhece, a gente perde dinheiro, a gente fica doente, né? Essa é a realidade. A realidade, ela não se curva à nossa vontade. Quando começou a história do coronavírus, teve muita gente levando essa discussão para o campo ideológico e dizendo assim, não, mas eu quero que isso seja só uma gripezinha, eu não quero que isso seja uma doença mortal. Mas eu também não quero. Mas o que que eu vou fazer? O vírus é uma realidade. Ela se impõe, ela não escolhe a pessoa que votou no candidato A ou B, se você é rico, se você é pobre, ela pega todo mundo. E a gente tem muita dificuldade de aceitar, então, que para lidar com isso, a gente precisa. E a gente vê a situação, né, onde tudo está dado, tudo Agora conexão da voltou, Mari. vamos lá. Mas voltou, construção biológica que coloca a gente nessa situação muito difícil de aceitar a realidade, né? A gente vem de um lugar em que tudo é um paraíso, né? A gente tem alimento, a gente tem oxigenação, a gente tem proteção, a gente tem um aparelho psíquico funcionando, né? Esse é o paraíso do ser humano, é a barriga da mamãe, né? Antes da gente nascer, tá tudo é dado, a gente não tem boleto para pagar, não sente frio, não sente calor. E aí a gente já tem um aparelho psíquico registrando uma vida. Depois que a gente nasce, tudo é déficit, tudo é perda, né? A gente passa frio, passa calor, sente fome, a gente precisa respirar. Olha que absurdo, tem que respirar para viver, né? Dá um E a vida trabalho, vai né? mostrando, dá um trabalho viver, depois vem os boletos, né? E a vida vai mostrando para a gente que aquele paraíso perdido não volta mais. Mas, de alguma forma, fica um registro, um imprinting de uma vida em que tudo era equilíbrio, que não havia desequilíbrio, não havia déficit de nada. E, de alguma forma, isso é uma referência para a gente a vida inteira. Então, tudo que tira a gente do conforto é alguma coisa que é difícil de aceitar. A gente precisa ter uma maturidade para olhar para a realidade como ela é, porque a realidade, em geral, é problema. E daí é que nasce também a criatividade, porque a capacidade de resolver problema é que transforma a gente em criaturas incríveis, maravilhosas, né? Mas isso requer trabalho, autoconhecimento, maturidade, né? Aceitação. São caminhos difíceis. O psicanalista normalmente não tem muito boas notícias, né, para dar. Agora, por outro lado, se a gente fica o tempo inteiro na zona do conforto, a gente não vai para lugar nenhum, né? A gente não tem motivação para se mexer. Exatamente. Se não tivesse angústia, quem que saía da cama de manhã? A angústia motiva, a gente leva a gente para outros lugares. Então, esse desequilíbrio da vida também faz a gente criar, trazer o novo, inventar. E a gente tem que enfrentar essas coisas. Não tem saída, né? Não tem saída, não tem saída. E por isso que tem várias religiões, por exemplo, o hinduísmo, que fala de Deus como também uma força destruidora, né? A Sim, própria imagem de sim.
narrativa traz isso, né? Uma destruição para gerar o novo, para ir para a criação. Exatamente, é a força mortífera e revolucionária, né? Exato. Que a gente tem muito medo porque ela derruba muitas estruturas nossas com as quais a gente estava acostumado, né? E na hora que a gente começa a derrubar algumas estruturas, a gente percebe que tinham outras apoiadas ali e começa a desmoronar tudo, né? É. O Freud tem uma frase que ele diz assim: ninguém abandona uma posição libidinal, quer dizer, ninguém abandona uma escolha, um investimento sem muito sofrimento, né? Então a gente não abandona a nossa zona de conforto sem espernear. Então, faz parte do processo. A gente passa por um desconforto, precisa do desconforto para ter evolução. Eu acho que a gente vive, né, com todos esses protestos que a gente está assistindo ao redor do mundo, até aqui no Brasil, algo que indica uma possibilidade de uma mudança social, porque saturou, não dá mais, né? Mesmo com a pandemia, as pessoas estão indo para a rua porque ficou uma coisa urgente que precisa mudar. A gente precisa sair da zona do conforto, né? E a gente aqui, né, nós brancos de classe média, somos justamente aqueles que têm uma grande responsabilidade nessa saída da zona do conforto para criar um mundo que seja melhor para todo mundo. Sem dúvida, né? Porque a gente está aqui todo mundo em casa com medo de um vírus que sufoca a gente, mas o que a gente vê na rua é um policial branco sufocando um negro até a morte, né? E aí se a gente não dá para ficar calado diante disso, né? Pois é. E a gente tá numa situação ótima, tá cheia, home office, e tem gente aí lutando por R$ 600, que as pessoas que não deveriam receber estão recebendo e passando fome, quer dizer, como que a gente fica diante disso tudo? Pois é. E você sabe que eu fico sempre me perguntando, como branca de classe média, o que que a gente pode fazer para trazer esse assunto de uma maneira. A gente viu várias iniciativas, e claro que eu acho que uma delas é como a Lady Gaga fez, que é maravilhoso, abrir o canal de comunicação para quem de fato pode falar, né, e com propriedade. E a gente está procurando fazer isso, mas às vezes de fato, às vezes difícil encontrar porta-vozes, né? Porque a gente se acostumou num mundo onde quem fala são os brancos. Sim, sim, é muito eurocentrismo, né? E o branco fala normalmente como quem é o dono da razão. E não se dá conta de como isso é opressor para o outro, né? É muito complicado. A gente precisava ter aqui um colega que pudesse falar também, né, de um lugar de representatividade aí para a gente poder aprofundar essa discussão. Eu fico até receoso de falar mais sobre esse assunto e entrar numa seara que é melhor eu ficar quieto e aprender, né? A gente precisa. Eu acho que uma coisa que nós brancos podemos fazer é escutar. Né? A gente se despir dos nossos preconceitos, das nossas razões, das nossas certezas e ver o que essas pessoas têm a dizer. Vamos lá, fala, vamos trocar, né? Vamos trazer para o diálogo, abrir os espaços, né? Como você está falando. Sem dúvida. E tem uma frase que eu adoro, que é do Joseph Campbell, sobre os jornalistas, e que ele diz que os jornalistas são seres humanos que têm o privilégio de aprender em público. Então, eu aqui abro aqui, faço um convite para as pessoas afrodescendentes que quiserem participar do canal e que quiserem falar aqui e quiserem trazer sua opinião. Por favor, mandem mensagens para a gente, mandem direct para a gente abrir. A gente já está fazendo uma super pesquisa em portas-vozes, em psicólogos que sejam afrodescendentes para trazer para cá também, e outras especialidades médicas. Eu conheço alguns, mas confesso que não são muitos. Você sabe que quando eu fiquei 8 anos no Bem-Estar, a gente teve ali mais ou menos uma média de uns 4, 5, até talvez um pouco mais do que 5 mil profissionais de saúde ao longo desses 8 anos que passaram pelo programa. E dá para contar nos dedos, talvez, das 2 mãos, os profissionais afrodescendentes que foram lá. Então, é algo que a gente precisa se acostumar a mudar e que a gente tem que colocar na nossa pauta, que a gente tem que trazer à tona, sem dúvida nenhuma, né? Tem mais uma pergunta aqui, ó. Bom dia, Mari. Bom dia, Francisco. Sobre o fato de olhar para dentro de si nesse momento. Seria egoísmo ou necessário para nos autoanalisarmos? Devemos ouvir o próximo ou sermos o próximo? Não sei se você entendeu a pergunta. Para responder essa pergunta, tem uma metáfora que a gente sempre usa nos nossos cursos, que é
aquela do avião, né, que a gente recebe as instruções. Primeiro põe a máscara em você para depois colocar na pessoa ao lado, né? E quem conta essa história é minha esposa, ela sempre fala assim, eu sempre ouvi isso, sim, tudo bem, ok, entendi. Sobre isso eu falei assim, não, na hora que o avião estiver passando por uma situação, todo mundo vai entrar em desespero e a criança vai entrar em desespero e você não vai conseguir botar nela. Desmaia você e desmaia a criança. Bota em você e aí você vai ter os melhores recursos para poder ajudar o outro. Então, a gente faz até uma inversão desse conceito do senso comum, do que é empatia. Que a gente fala muito de empatia, assim, se colocar no lugar do outro, sentir o que o outro sente, a gente se esquece de que a primeira pessoa que precisa estar na jogada para você ter empatia é você. Né? Primeiro você tem que entender o que você está sentindo diante do outro, para depois acessar o outro, para depois se abrir para o outro. Né? Até porque a gente precisa ter os melhores recursos de pensamento, de tranquilidade, de disponibilidade interna, quer dizer, a gente tem que estar mais centrado possível se a gente quiser ser empático com o outro. Senão o outro enlouquece, a gente enlouquece junto. E a gente faz uma psicopatia, né? Se coloca no lugar do outro. O outro está lá, rasgando a roupa, desesperado, então vamos botar no lugar dele, né? Teve o Papa da Empatia, teve aqui no Brasil, e a gente foi assistir a palestra dele, e ele vai bem por essa linha. Ele fala assim, passei 2 semanas no frio de Boston, ao lado do mendigo, para entender o que era a vida dele. Aí eu perguntei, mas isso ajudou o mendigo no quê? Depois você voltou para sua casa, quentinha, gostosinha, né? Porque é muito fácil ficar 2 semanas no frio tendo uma casa para voltar. Você não entendeu a realidade dele, você ouviu ele, você perguntou para ele, o que você sentiu diante, né? A partir daí é que a gente vai fazer empatia com o outro. Então, assim, o cuidado de si, o olhar para dentro, é o primeiro passo para a gente poder acolher o outro, para a gente poder ter uma relação empática. Não é à toa que psicanalista precisa fazer análise. Né? Se você vai procurar um profissional, pergunta para ele, você faz análise? Você tem uma supervisão? Porque se ele não está cuidando da cabeça dele, desconfia, né? Pode ser que, né, não estou querendo julgar, mas pode ser que esse profissional esteja um pouco saturado, né? É mais seguro, pelo menos, encontrar um profissional que cuida do seu mundo interno para não se misturar com as questões do seu cliente. Então, sim, não é egoísmo. Pode cuidar primeiro de você e quando você estiver bem, aí você oferece ajuda para o outro. Aí você oferece o que você tem de melhor para o outro. Você falou a palavra egoísmo e era justamente sobre isso a minha próxima pergunta, porque eu acho que a língua portuguesa traz um certo ranço, digamos assim, com essa palavra, porque se a gente for pensar, por exemplo, no inglês, no selfish, a gente está falando do self, né, que é diferente do ego, né, do ego. Então a gente está cuidando da nossa essência, né, do que a gente é como indivíduo. E no português traz essa dificuldade aí, que a gente acha que a gente, por ser egoísta, né, tá pensando só na gente e no nosso ego, que na verdade é algo que um pouco, digamos assim, contraditório e controverso. Sim, sim. Então, cuidar de si não é egoísmo. Cuidar de si é o primeiro passo que você precisa tomar para que você possa oferecer coisas boas para os outros, né? Também não adianta você entrar em burnout querendo carregar o mundo nas costas, né? E enlouquecer e sofrer tentando fazer o bem, né? Aí fica uma coisa muito... Aí sim, a gente está falando do ego ou de uma exigência super egóica, né? Que você tem que ser aquela pessoa santa, mas não tem santo que não saiba cuidar de si, né? Para você ter um caminho assim de espiritualização e desenvolvimento, você precisa ter toda uma disciplina, né, com a sua própria mente, com o seu próprio corpo, para, estando bem, em equilíbrio, poder ajudar o outro com o que você tem de melhor. E as pessoas têm muitos recursos para oferecer, né? Mas a gente, para explorar esses recursos, precisa trabalhar, né? As pessoas acham que assim, é só ficar mais velho que eu vou ficar mais sábio. E não é bem assim, né? Senão todo velhinho seria um sábio. E a gente anda pela rua e vê que não é bem, a coisa não é bem assim.
né? Muita gente vai ficando velho, vai ficando mais rabugento, mais difícil, porque o tempo não traz sabedoria. O que traz sabedoria é trabalho. Trabalho sobre si. Exato. E tem um livro que eu acho que fala muito sobre isso, do autocuidado, que eu acho que é maravilhoso, que é o livro da Ana Cláudia Quintana Arantes, né? A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, que ela fala justamente do processo dela, de como ela entendeu, né, que aquilo que ela achava que tinha que ser o cuidado do outro, se ela não cuidasse dela primeiro, ela ia desabar. Ela realmente teve um burnout, não aguentou, e daí ela começou a entender esse processo de autocuidado como algo super importante. Agora, eu A queria Ana Cláudia é uma querida. ela é o máximo, né? Também amo. É, é. E queria tocar um pouco num assunto que você tinha me falado quando a gente conversou, que crianças e adolescentes também estavam querendo ser ouvidas nesse momento, né? Que eu achei algo super Sim. importante. É, é, passa aí por uma ideia, né, que muita gente compartilha, de que você protege mais as crianças, escondendo a realidade das crianças, né? Mas as crianças, elas têm uma capacidade perceptiva muito avançada, muito mais evoluída do que a gente julga. Ela talvez não entenda de fato o que está acontecendo, mas ela percebe a tensão no olhar da mãe, ela percebe que alguma coisa mudou na rotina, e ela vai juntando as pecinhas do quebra-cabeça, né? Então, a melhor estratégia é você falar a verdade, né? Sempre a verdade. Assim, na dúvida, usa o amor, né? O que é importante é falar numa linguagem que a criança consiga entender, né? Então, uma criança de 6 anos vai entender com uma determinada linguagem, uma criança de 3 anos vai entender com uma outra linguagem, né? Então, você tem que adaptar a forma de expressar essas coisas todas que estão acontecendo à idade da criança. Criar também um ambiente onde ela se sinta segura para falar, né? Um ambiente acolhedor, um ambiente de companhia aí dos pais, dos cuidadores, para que ela tenha espaço. Usar ferramentas lúdicas, muitas vezes ela se expressa por um desenho, por um jogo, alguma coisa que ajude, né, que favoreça. E ir explicando a real situação, né, que a gente está vivendo uma situação muito difícil, mas uma situação para 11 menos difícil, mas que ela, enquanto criança, ela está numa situação até privilegiada, dado todo o contexto do vírus, né? Então, ela não precisa se preocupar com a vida dela, né? Essas coisas precisam ser ditas e precisa deixar a criança falar. A pior coisa é você dizer que não tem nada acontecendo e a criança perceber que tem. Por quê? Porque você cria um mal-entendido, você cria o que a gente chama de não dito, né? Ela percebe que tem um problema, ela vai perguntar para alguém de confiança sobre o que está acontecendo e essa pessoa desmente a percepção dela. E aí ela fica com uma equação que não fecha. Isso lá na frente pode virar um trauma patológico, né? Por quê? Porque em algum momento ela vai entender e aí ela vai ter alguma informação na construção, na formação dela, que não fechou, que não foi processada, que não foi elaborada. O que que a gente faz para evitar traumas? A gente, diante de uma situação violenta, a gente permite que a criança fale, que ela se expresse, que ela possa elaborar esse trauma e dar sentido para isso dentro da vida dela. Pode ser que esse trauma, ele permaneça um trauma, não patológico, mas um trauma estruturante. Porque todo mundo passou por muitos traumas na vida e a maior parte desses traumas foi estruturante, quer dizer, tornou a gente pessoas mais fortes, mais capazes, com mais recursos de lidar com situações difíceis. O problema são os traumas patológicos, porque aí eles impedem a gente de viver uma vida plena. Eles atrapalham, né? Então, para você ajudar a sua criança, deixa ela falar, ajuda ela a elaborar e entender o que de fato está acontecendo, com todo o amor do mundo. Exato, e eu acho que tem os pais às vezes se preocupam muito de que a criança vai querer saber demais. E às vezes falar a verdade, mas apenas responder aquilo que ela está perguntando naquele momento, já dá um conforto e que ela sossega ali, porque ela não precisa de todas É. as explicações e minúcias, ela precisa apenas daquele conforto, né? Uhum. Muitas vezes ela pega a informação e vai pensar nela. Aí no dia seguinte ela volta com a segunda pergunta. Então tem que respeitar esse tempo também. Isso que você está falando é importante, Mari.
entender o tempo da criança, entender a informação que ela está pedindo e deixar ela ir processando, né? Sem dúvida. Agora, você falou desse trauma, do desmentido do trauma, né? O que a gente tem visto politicamente no Brasil é que a gente está sentindo medo, a gente está sentindo ansiedade, a gente está sentindo angústia, e muitos dos nossos governantes estão desmentindo os nossos sentimentos, quase que não legitimando aquilo que a gente está sentindo. Isso pode gerar um trauma coletivo? Isso vai gerar um trauma. Não, não acho que pode, eu acho que vai gerar um trauma e eu acho que esses políticos vão ter que responder. Porque é muito sério o que eles estão falando. Eles estão dizendo o seguinte: eu não reconheço esse povo, eu não reconheço o sofrimento das pessoas que estão perdendo as suas vidas ou que estão perdendo seus parentes, né? É o e daí. Né? Isso é muito grave, porque o que você diz você acaba criando uma confusão que aumenta a propagação do vírus, aumenta o número de óbitos, né? Então tem uma responsabilidade aí do ponto de vista das vidas que a gente está perdendo. Mas tem uma responsabilidade também em termos de uma fratura psíquica e social que a gente vai criando. O que esses discursos têm promovido? Tem promovido o aumento da polarização. Então, se a gente entrou numa pandemia, já com uma situação social difícil, onde você tem uma polarização ideológica que coloca vizinho contra vizinho, isso eu vi aqui da minha varanda, um vizinho quase pulando dentro da varanda do outro para bater, porque um bateu panela, o outro botou o hino, e essa confusão toda. Então, isso aumenta, inflama, né, os ânimos. Você ainda tem alguém que diz o seguinte: olha, isso daí que você está sofrendo não existe. Isso daí que você está sofrendo não é digno de sofrimento. Né? Você tem um não reconhecimento do outro em sua humanidade. Né? E depois, como que a gente processa isso socialmente? Aí agora a gente quer retomar a economia, tem um monte de gente sofrendo com estresse pós-traumático, burnout, e isso pode durar até 3 anos. Então, vão ser 3 anos de retomada que vai titubear, né, por conta de muitas situações que as pessoas vão enfrentar nas empresas que parece que não estão associadas à pandemia, mas que talvez tenha sido plantada na pandemia e vai gerar algum efeito a médio e longo prazo. Então é muito sério isso. A gente precisa debater isso socialmente, a gente precisa trazer para os fóruns esse espaço que você dá para a gente poder falar sobre isso é importante. Inclusive, a gente tem aí, né, teve na última semana algo gravíssimo, um crime de responsabilidade, que são os apagamentos dos números, né, das contagens. Eu tenho defendido em toda live que eu faço que a gente não só reconheça os números que não foram contados como Covid, porque não teve teste, como a gente construa memoriais físicos nas cidades, né? Que toda cidade, que toda capital, que em Brasília a gente tenha um grande monumento com os nomes de todas as vítimas, porque a gente não pode deixar isso cair no esquecimento, senão é mais um não dito, e a gente tem no Brasil um histórico de construção de não ditos, a gente tem muitas violências contra populações, isso é apagado da história, e depois a gente conta uma outra coisa e fica esse gap, né, entre a violência do nosso Estado e a construção de a tentativa de formação de uma nação. Né? E isso vai gerando uma nação fragmentada, uma nação traumatizada que se identifica justamente com esse opressor e não constrói a própria identidade. Então, a gente precisa superar isso. O Mário Sérgio Cortella, essa semana, acho que postou aqui no Instagram uma frase também, ele segurando uma placa dizendo: o Brasil tem a capacidade de a cada 15 anos esquecer quem foi o Brasil. E eu acho que, historicamente, quando a gente pensa nas civilizações que foram adiante, né, todas elas são civilizações que guardam uma memória e honram essa memória da própria história como algo absolutamente fundamental, como um alicerce mesmo, né? Por mais doloroso que seja. Você vai lá no World Trade Center hoje, tem o nome de todo mundo que morreu no dia. E as pessoas levam flores, colocam fotos dos seus parentes. A gente precisa disso aqui. Né? Eu acho que o Covid, por ser uma coisa de proporções mundiais, seria um ótimo marco, né, para a gente começar a honrar a memória das pessoas que
passaram por isso e tiveram um destino infeliz. Então, quando o governo apaga os dados, né, quando a gente ouve esses rumores de que não pode passar o número não pode passar de 1.000 por dia, ou quando a presidência da República faz um desmentido dizendo que o seu sofrimento não é nada, a gente está diante de um, na minha opinião, eu não sou jurista, eu não posso opinar sobre isso, mas psiquicamente isso é muito violento, né? É quase, eu diria até criminoso, porque isso vai criar um trauma social e vai atrapalhar a formação do nosso país, do nosso povo. E se a gente pensar do ponto de vista da ciência, né, que a ciência precisa de dados concretos para ir adiante, quer dizer, precisa dos números, precisa das estatísticas, precisa medir, isso é terrível, porque a gente está precisando da ciência para dizer para a gente o caminho que a gente tem que seguir. E aí, se a ciência não tem a matéria-prima essencial para ela trabalhar, como é que ela faz? Né? E como é que a gente fica? Pois é, e aí aumenta o risco de mais pessoas, mais óbitos, né? Eu vi uma notícia que saiu ontem ou antes de ontem da Universidade Johns Hopkins, dizendo que não sei se foi a Johns Hopkins ou alguma outra centro de estudo nos Estados Unidos, dizendo que a projeção para agosto no Brasil é de 5.000 óbitos por dia. Eu falei, opa, né? E aí começa a virar só número e isso vai caindo no esquecimento, porque vira estatística também. Não, peraí, essas pessoas têm nome, essas pessoas têm endereço, elas eram o amor de alguém, né? Podia ser eu, podia ser você, então a gente precisa ter um pouco mais de responsabilidade com as palavras, sobretudo aquelas pessoas que são que ocupam um cargo de liderança, que ocupam um cargo importante de representatividade, né? Tem que medir bem as palavras e saber como comunicar, né? Se comunicar nessas horas, porque é muito grave o que tem sido feito. Isso me lembra, claro que em outra proporção, mas aquela máxima da comunicação não violenta, né, que é o meu pior é melhor do que o seu. Então, muito comum em grupo de WhatsApp de mãe, assim, né, você fala, nossa, tô desesperada, não durmo há 3 noites, que meus filhos acordam de madrugada, e aí vira alguma outra mãe e fala, só 3 noites? Eu não tô dormindo há 5 anos, né, que é... A gente disputa a desgraça, né? Exatamente. Que desgraça é maior, né? A econômica ou a social, ou a de saúde, enfim. E a gente vai disputando desgraça, na verdade, assim a gente não vai para frente, né? Sim, sim, não, a gente tem que olhar para a realidade. É o que a gente estava falando agora há pouco, né? Como é difícil a gente ficar só com a realidade. Não põe ideologia, não põe partidarismo, não olha para a realidade, lida só com ela, né? Nessas horas de emergência, de situação de guerra, né, que essa pandemia é uma situação quase que de guerra, a gente olhar para a realidade, resolver a realidade agora, né? E depois a gente volta a brigar no campo político, no campo ideológico, né? Depois que a gente resolver isso, porque também, se o meu adversário não consegue sobreviver à pandemia, com o que eu vou brigar depois? Né? Eu preciso do adversário para poder ter um desenvolvimento de pensamento político também. Né? Então, a gente está muito equivocado com muitas coisas do nosso país. Isso é muito triste, né? Sem dúvida. Agora, já só que a gente está chegando perto do fim, se as pessoas quiserem ser ouvidas, o que elas fazem? Onde elas podem entrar? O que elas têm que acessar? Então, vamos lá. A experiência de escuta, ela está disponível no site www.relaçõessimplificadas.com.br/escuta. Lá a pessoa vai encontrar os profissionais que têm horários disponíveis. Ela entra no perfil do profissional, escolhe o horário, preenche um cadastro rápido e aguarda, porque no horário marcado o profissional entra em contato, né? Esse é um contato que é feito por chamada, normalmente chamada por WhatsApp ou Skype. É uma chamada de áudio ou de vídeo, de acordo aí com o combinado e a forma como a pessoa se sente à vontade para fazer essa conversa. São 30 minutos, né? A pessoa pode acessar o serviço mais de uma vez, mas a gente recomenda que ela não acesse com o mesmo profissional, porque a gente não quer que isso vire uma psicoterapia, né? Então, até porque a gente está chegando aí no fim da quarentena e na hora que suspender a quarentena, a gente suspende o serviço. A gente propôs ele como um serviço de emergência. Se depois tiver uma nova onda de quarentena, a gente abre de novo. Isso não é o problema. Mas a gente tem um compromisso, né, com os profissionais que fazem parte da rede
de manter isso funcionando enquanto houver o isolamento social. A gente está discutindo o que faz agora, né, porque a gente está vendo que as pessoas continuam precisando, mesmo com o fim do isolamento, mas da forma como ele funciona agora, a gente mantém. Então, é um serviço que ainda vai funcionar aí, talvez por algumas semanas, mas a gente imagina que já esteja para ser suspenso até uma nova quarentena, se for o caso, né? Então, Então, aproveita. relaçõessimplificadas.com.br. /escuta. /escuta. Maravilhoso. E aqui o seu Instagram também é Relações Simplificadas, né? Relações Simplificadas, o Instagram. A gente tem também um canal no YouTube, onde a gente posta vídeo toda sexta-feira, e a gente tem lá uma playlist para te ajudar nesse momento da pandemia, né? A gente criou vídeos voltados para esse momento e a gente tem recomendado para muita gente. São vídeos que falam sobre o medo, o luto, a multiplicidade de emoções, né? Porque às vezes a gente sente mais de alguma coisa, mais de um sentimento ao mesmo tempo. A gente fala sobre a dificuldade do home office, né? Que a gente está chamando de corona office, porque fazer home office tendo que arrumar a louça, cuidar de filho é um pandemônio. Então tem vários temas aí que a gente vai trazendo para ajudar você a refletir sobre esse momento. E é um canal também que fala muito sobre autoconhecimento, sobre gestão de pessoas, enfim, traz toda uma interface aí para as pessoas conhecerem. Maravilhoso. A gente vai deixar essa live salva aqui no Instagram e também no YouTube. E aí a gente coloca na descrição do vídeo depois todos esses caminhos para quem quiser acessar. Eu adorei falar contigo. Obrigada pela sua disponibilidade. Que bom que a conexão funcionou depois, porque foi um papo riquíssimo. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Mari. Muito obrigado pelo espaço.